Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael. Hoje eu vou começar de uma forma diferente. Não vou ficar falando sobre o jogo, sobre o que vai rolar. Eu vou iniciar direto pro vídeo. Só pedir você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. E dizer que só 5% das pessoas que estão vendo os vídeos estão curtindo, então curta para ajudar o canal. E só 11% dos que assistem os vídeos são inscritos, então se inscreva. Você pode ser um não inscrito, não tá nem se ligando nisso. Tá assistindo o vídeo todo dia aqui no canal e não se inscreve. Se inscreve aí rápido. E cada comentário que eu vou fazer vai ser entre os cortes. Depois que passar o Seleção Sport TV, eu vou comentar. Depois que passar o da Band, eu vou comentar e por aí vai. Entre os cortes, meus comentários vão estar ali para vocês concordarem ou discordarem. E se discordar, fala aqui nos comentários o que vocês estão achando dos comentários e dos vídeos que eu tô aqui reagindo com vocês. E no final, a gente conversa de novo. Bora pro vídeo. Só mais uma coisa. Nos últimos dias aí, os números de views, de impressões, de tudo despencou para papo de 10% do que eu tinha antes. Tava fazendo aí 40 mil views por dia, passei a fazer ontem, eu fiz 5 mil views por dia, no dia de ontem só, então é ridículo. Então se vocês puderem aí, pô, manda pro pessoal que vocês conhecem aí, compartilha os vídeos. E também deixa o like, comenta e se inscreve, porque isso, em cada vídeo, faz o alcance aumentar. Então, bora pro vídeo. Qual o tamanho do problema do Botafogo para esse jogo de volta no Morumbi, onde o São Paulo costuma ser muito forte nas Copas? GV, o problema é grande, mas eu não vejo nenhum bicho de 7 cabeças não, porque o São Paulo vai ter que fazer no Morumbi uma coisa que ele não se propôs a fazer no Newton Santos, que é atacar. Porque eu acredito, dentro do Morumbi, né, o São Paulo não vai ser tão passivo com relação a ter a bola, né, a querer vencer a partida. O São Paulo ele fez o máximo que pôde para não tomar o gol e também tem mérito do Botafogo com relação a isso, porque o Botafogo é uma equipe que ataca, ele tem as linhas muito próximas, ele ataca pronto para se defender. E a recomposição do Botafogo é muito boa. O comprometimento que o Arthur conseguiu colocar nesses jogadores com relação à ideia de jogo de que todos podem atacar, mas que todos têm que defender, faz do Botafogo muito forte nesse quesito. Só que pecou um pouco na finalização. O próprio Arthur falou isso, não tivemos a competência para poder colocar a bola dentro da rede. É ruim? É ruim. Porque se não fosse ruim, o fator casa seria insignificante nas Copas. Mas tem totais condições de ir para São Paulo e vencer esse jogo não muito tranquilamente, mas sem nenhum bicho-papão, não tem caça às bruxas. O Botafogo foi muito melhor. Foi um amasso que eu não vejo há muito tempo acontecer em um jogo de Libertadores. Ah, tá, de Libertadores. Que eu ia falar, você assistiu o Botafogo e Flamengo, atropelo. Thiago, o tabu foi feito para quê? Para se quebrar. Muito bem. São Paulo ainda não perdeu nessa Libertadores no Morumbi. E aí, muda alguma coisa? Como diz Tadeu Schmidt, sabe o que isso quer dizer? Nada. Nada, exatamente. Eu acho que se tem um time que pode fazer isso é justamente o Botafogo. Assim, a gente vem falando do Botafogo já tem um tempo, até pela superioridade que ele vem criando em cima das outras equipes. E eu acho que hoje é fácil afirmar que o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil. O volume do Botafogo no ataque, as condições que na ele defesa cria... também, diga-se de passagem. Porque o Alexander Barbosa tá na defesa, então tem volume na defesa e no ataque. Desculpa, precisava falar, gente. Você anda impressionado com isso. Você anda meio impressionado. Pôster na parede lá de casa dele, de short branco. Eu acho que com as chances que o Botafogo vem criando, é claro que o jogo, como o Fernandão disse, lá em São Paulo vai ser um pouco diferente. São Paulo vai ter que criar, até pelo poder da torcida, a pressão que tem, precisa tentar construir esse jogo. Eu acho que não se entra em campo jogando em casa, numas quartas de Libertadores, pensando em levar uma partida para os pênaltis. Até o torcedor vai reclamar, né? Exatamente. Então, acho que o São Paulo vai ter que propor o jogo de alguma forma. E é aí que o Botafogo vai achar espaço para conseguir um gol. Eu acho que, se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, eu apostaria que o Botafogo vai classificar. Eu vou te falar, eu confesso que eu tô bem na dúvida, porque assim, eu consigo ver um São Paulo muito forte dentro de casa, nas Copas e tal, mas esse time do Botafogo é um negócio de maluco, pô. É um negócio de maluco. O volume... Vamos nós voltar para o volume, a quarta série. Mas o volume no Botafogo é brincadeira. Eu fiquei prestando muita atenção ontem, Fernando, naquilo que você e o Fabiano Bandeira, um abraço pro Fabiano, falaram sobre não guardar posição. Do meio pra frente é um sururu, é dedo no olho, gritaria pra lá e pra cá, e os caras são muito bons, cara. São muito bons, GV. E você vê que é uma... Não é um sururu desorganizado, é um sururu organizado. Porque, é verdade, porque ele aproxima os caras. E ele deixa o lado do campo para os laterais que são muito bons. Ontem o Vitinho deu seu cartão de visita. Que jogo esse rapaz fez. Demais. Não só ofensivamente, como defensivamente. Mas a gente faz uma pergunta. Você que conhece a galera do scout aí. Sim. Pô, como é que os caras do Botafogo conseguem descobrir esse tanto de gente que vem jogando muito e um monte de time aí traz os caras com a chuteira trocada no pé? GV, eu não duvido que o trabalho do Rafa Rezende, que
tá lá no Botafogo fazendo um trabalho incrível com a galera do mercado, da parte do scout. Só que existe também o fator querer ir. Pô, Igor Jesus, Almada, Não. Vitinho, Gregory, eu tô falando sem glamour. Porque hoje todo mundo quer vir para o Botafogo, tem esse diferencial. Tem muitos times que podem ter um bom trabalho de scout, não querendo diminuir o Botafogo, não, que é incrível. O que eles fizeram com o Igor Jesus, eu fiquei sabendo que ele teve até uma proposta para sair de 10 milhões de euros sem ter estreado. Sabia disso? No Botafogo? No Botafogo. Ele foi contratado, ele veio livre pro Botafogo, todo mundo sabe disso, e ele teve uma proposta de 10 milhões para o Botafogo sem estrear. É muito... Texto ia botar 60 conto no bolso. Sem fazer nada. Entendeu? É muito mais tranquilo ter dinheiro, né? O cara com dinheiro é muito fácil. Não quero 10 milhões de euros. Não sei como é isso, Não espero saber. não quero 10 milhões de euros. Mas é entender que o Botafogo tem feito um trabalho muito legal. O Textor tem que levar todos os méritos com isso em relação ao trabalho do Botafogo, porque não é só ser líder, não é só ter dinheiro, é você conseguir construir uma equipe que faça um trabalho de acordo com o que você quer pro Botafogo. E olha o que ele falou, em cima, pode continuar falando, que é em cima disso. De acordo com o que ele quer pro Botafogo, porque ele quer um Botafogo competitivo e no topo. Ano passado, aconteceu o que aconteceu, só que se você for pro lado empresarial, GV, você consegue entender que o Botafogo, no ano da SAF, Sul-Americana, no ano seguinte, Libertadores, pra você entender que tá... E dizem que dinheiro não traz felicidade, hein, pra quem? No futebol leva. Boa tarde, olha o que o John Textor falou, cadê? Depois do ano passado, ninguém pode estar confiante. Eu sinto, eu queria saber fazer aquela voz de dublador, sabe, do canal. Eu sinto que somos um time melhor. Acho que temos mais equilíbrio. Tá tentando. Né? Acho que soubemos lidar com as oscilações. Eu não acho que os altos e os baixos sejam tão extremos agora. Em um dia ruim, somos melhores do que em vários dias bons do ano passado. Talvez isso nos dê um título, uma Copa. Eu sinto que esse clube vai competir por títulos. Vamos vencer em breve. Não sei se este ano ou no ano que vem. Vamos competir por um longo tempo. Lendo nas entrelinhas, Thiago Carvalho, você também responde essa depois do Thiago. Você agora esse negócio de livro de coach aí, essas coisas. Não sei se esse ano, o ano que vem, me pegou um pouco. Eu acho que não. Você consegue perceber que ele está tentando meio que educar o pensamento do torcedor? Porque o torcedor do Botafogo, há muito tempo, ele vinha sofrendo. E aí, ano passado, quando ele cria uma expectativa de poder vencer o Campeonato Brasileiro, primeiro ele deposita todas as fichas naquilo. E há uma frustração muito grande quando isso não acontece. Acontece que o trabalho do Textor, ele é muito regular. Ele continua reforçando o time sem deixar cair, sem deixar baixar a cabeça para esse ano. Provavelmente, quando terminar o ano, ele vai encontrar lacunas para reforçar para o ano que vem também. Ele vai trabalhar isso ano a ano. Então, ele está criando uma mentalidade do torcedor também de que em algum momento esse título vai acontecer. E é com o trabalho que acontece. A gente fala sempre sobre isso, que tem que ter um trabalho, tem que ter ali um equilíbrio para que isso aconteça. E o Textor está fazendo exatamente isso. Então, se a gente criticar esse tipo de fala do Textor, ou esse planejamento que ele está criando junto com o torcedor, a gente está indo de contrário àquilo que a gente sempre fala. Então, assim, ele está mostrando para o torcedor que esse título ele vai chegar. Então, ele só está deixando uma brecha ali de que se não acontecer esse ano, ano que vem vai vir. E se não for no próximo ano, vai ser no outro. Mas que esse título vai acontecer. Com esse tipo de trabalho, o Botafogo vai ser campeão em breve. Não, é óbvio. E uma coisa... São coisas diferentes. Probabilidade e possibilidade. Quando você bate muito na final, quando você chega muito próximo de ganhar o título, a probabilidade de você ser campeão aumenta muito mais. Com certeza. Porque possibilidade todo mundo tem. Mas quando você está brigando, uma hora você vai ganhar. É isso. E com relação à empresa, que o Textor é um empresário, ele não está fazendo isso só porque ele... Acredito que hoje ele ame o Botafogo, mas quando ele chegou, ele veio para fazer negócio, é uma empresa, a gente tem que entender isso muito bem. E o Botafogo está dando lucro com relação à performance. E uma hora vai ser campeão. O Arthur falou uma coisa na coletiva muito interessante, que alguém perguntou e falou de fracasso para ele. Você estava na coletiva do... Não, do Arthur não. Da Tati. Com relação a fracasso, ele falou, fracasso não. O jogo de hoje foi uma desilusão. Porque tem uma diferença, GV. Porque quando você fala de fracasso, a galera tende a levar para um fracasso coletivo, um fracasso com relação ao objetivo final. Não. Desilusão, quando ele fala que eles fizeram tudo para conseguir e tiveram uma desilusão de não fazer o gol, de não conseguir vencer o jogo. Apesar de que tá empatado, o Botafogo entra classificado. No Botafogo? É óbvio que não, pô.
E ninguém. Eu passo pano. Olha, não vou falar pra você onde eu passo o pano, não, porque tem criança em casa. O senhor está passando pano? Não, pô. Desilusão é amorosa, irmão. Não. É só amorosa? Bom, sobre aqui o Donos da Bola Rio, a aspa do John Textor que eles colocaram aqui pra todo mundo, aqui na artezinha deles, tá coberto de razão. Não que isso seja uma forma de tirar o foco desse ano, ele acha que ele não vai ganhar esse ano, não é isso. É que o Botafogo não tem a obrigação de ganhar nenhum título esse ano, ele vai brigar por todos. Mas obrigação, isso não existe. Nós temos aí 8 times brigando pela Libertadores, nós temos aí mais uns 5, mais ou menos 4, que tem chances matemáticas aí reais de brigar pelo Brasileirão. Então, é lógico que podemos perder os títulos, é normal, isso acontece. Até porque estamos 3 pontos à frente só do segundo colocado do Brasileirão. Estamos aí na disputa em aberto com o São Paulo pela vaga na semifinal. Né? É uma competição dura. O Flamengo acabou de perder para o Peñarol em casa, 1-0. O River Plate, que era o favoritaço contra o Colo-Colo, 0-0. O Fluminense com o Galo foi 1-0 suado no finalzinho do jogo. Então, é uma competição muito difícil. Qualquer deslize, qualquer dia esperado de um craque do São Paulo, ou do Peñarol, ou do Flamengo, ou do River Plate, o que seja, pode mudar uma semifinal, mudar uma quarta de final, mudar a classificação. Então, só que ele está dizendo que o Botafogo vai continuar brigando sempre. O Botafogo brigou pelo título ano passado. Esse ano brigou de novo. Tá brigando de novo. Então, todo ano vai brigar. Então, se não for esse ano, tomara que seja, ano que vem, no máximo, esse título vem. Você se lembra de algum primeiro tempo onde o São Paulo tenha sido tão dominado, tão encurralado como foi esse aí no Newton Santos? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Cara, foi realmente um massacre no primeiro tempo. O Botafogo, o São Paulo não conseguia sair de forma alguma. Eu conversei um pouco com o Arnaldo sobre isso ontem. E muita gente falando, não, porque foi o sistema. Eu não acho que foi só o sistema exatamente do São Paulo. Acho que alguns jogadores muito abaixo do meio para frente contribuíram para isso. A bola não conseguia parar no campo de ataque. O São Paulo não tinha saído, o Caleri não segurava a bola, o Lucas pouco produzia. Mas foi duríssimo o primeiro tempo que o São Paulo resistiu. Mas aí a pergunta que eu faço para todos vocês saiu o confronto, vai ser São Paulo e Botafogo, o primeiro jogo vai ser no Engenhão. Aí você chega e faz o seguinte, pessoal, tem um contrato aqui para vocês assinarem. Quem assina? O jogo vai ser 0-0, o São Paulo vai ser massacrado no primeiro tempo. São Paulino, você topa ou você não topa? Alguns São Paulo, não quero não. Quero jogar bem, quero ganhar. Alguém topa? Alguém queria isso? Não. A verdade é que antes do jogo você aceitaria de bom grado um 0-0, mesmo do jeito que foi. E acho que o São Paulo fez um jogo de resistência, assim é a Libertadores, vale lembrar, o São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores, tomou 3 gols apenas, isso conta, isso é bem importante. E no Morumbi a história pode ser diferente, o time do Botafogo é muito forte, também vale lembrar, né? Não estamos falando de um time qualquer, estamos falando do Botafogo, cara. O Vitinho é um super jogador, o Luiz Henrique é um baita jogador, o Almada é um baita jogador, é um timaço esse time do Botafogo. Às vezes tem nunca a dimensão que esse time tem. Talvez o melhor time do Brasil hoje. Hoje, com os desfalques todos de Flamengo e tal, não é o melhor que o Flamengo? De possibilidades, não é melhor que o Palmeiras? Hoje, é um timaço o time do Botafogo, gente. Então, acho que é o fato de valorizar um pouco o que o São Paulo fez. Foi heróico o empate do São Paulo ontem, é assim que eu vejo. Massa Vessone, se o Botafogo jogar isso que jogou no primeiro tempo principalmente, ele ganha esse brasileiro com tranquilidade, na minha opinião. O que vocês acham? O primeiro tempo me lembrou ontem um pouco o Rocky Balboa, lembra? Quando ele decidiu apanhar e tentar ganhar a luta no final, né? Me lembrou um pouco isso. São Paulo ontem apanhou e deu uma acordada ali no final. Claro que ainda tem os outros 90. Assim, quando você vai enfrentar o Botafogo, alguém em sã consciência vai falar assim, é o seguinte, eu não vou sofrer um chute no meu gol, eu vou conseguir controlar o jogo. O Flamengo foi tomar 4 aí, Palmeiras também perdeu, Corinthians perdeu. Só o Cruzeiro foi lá num 3-0, que até agora não está muito explicado lá, aquele 3-0. Mesmo assim, o Cássio saiu como talvez o melhor em campo, ganhou o prêmio, se não me engano, de melhor em campo. Então, assim, quando você vai enfrentar esse Botafogo, com aqueles caras todos que ele tem, sobretudo do meio para frente, e muito da imposição física que esse Botafogo tem,
é impossível não sofrer. Então, o que São Paulo aconteceu com ele era esperado por todo mundo. Ah, poderia ter sido um pouco menos? Até poderia, tal. Você poderia ter um pouquinho mais de controle. Mas me parece claro que esse São Paulo, sobretudo na Copa Libertadores, é um São Paulo com base na parte defensiva dele. Porque do meio para frente eu não tô vendo muitas coisas acontecerem. Assim, o Caleri tem uma média de gols pior que a do Yuri Alberto no ano. Bem pior, aliás, do que o Yuri Alberto, do que o Flaco Lopes. O Lucas não tá tirando os coelhinhos muito da cartola. Então, como a galera da frente não tá brilhando, não tá fazendo tanto a diferença, tá cabendo esse sistema defensivo, que é o que o Tirone disse aí em relação aos 3 gols. Só para vocês terem uma noção, a gente talvez ainda não tá caindo a ficha do que o São Paulo está fazendo. A maior defesa da história da Libertadores é a do Corinthians de 2012. A Libertadores começou em 1960. O Corinthians foi campeão com 4 gols em 14 jogos. Esse time de São Paulo tomou 3 agora. Até agora, estamos quase perto da semifinal. Um só com o Zubeldia. Um só, eu nem sabia dessa, não lembrava disso. Um só com o treinador atual. Então, cara, isso é muito grande o que o São Paulo está fazendo defensivamente. Isso daí pode te levar a título. O Corinthians de 12 é a prova viva. Aquele Corinthians de 12 não era brilhante ofensivamente. Beleza, o Sheik terminou com 5 gols, mas era muito consistente. 4 em 14, a melhor defesa desde 1960 na história da Libertadores. E esse time de São Paulo tomou 3, um a menos já ainda do que o Corinthians. Então, me parece um time que aceita, se for o caso, esse tipo de jogo, tá pronto para ele a ver o que acontece na volta, quando você vai ter que sair um pouco mais, seu torcedor vai estar no estádio, um pouquinho mais de espaço pro Botafogo, enfim, vai ser do jogo também. Mas fica claro, primeiro aquele jogo do Brasileiro, quando o São Paulo teve um ótimo comportamento contra o Botafogo. O Botafogo, e aí vocês podem me corrigir, mas eu estava com o time titular e tudo mais. Ah, mas já era líder. Já era líder. Tem algumas diferenças, a gente... Tá, aí o Arnaldo explica melhor. Mas, cara, pra mim, sinceramente, eu não sei muito se algum São Paulino tá reclamando, mas, sobretudo, pra finalizar, como não tem o gol fora, porque antigamente o 0-0 era um tanto quanto traiçoeiro. Você tomava um gol, a virada era obrigação, você tinha que fazer 2 de qualquer jeito. Quando isso caiu pro Nacional, por exemplo, assim, voltei de Montevidéu 0-0. Chegou aqui, os caras fizeram um gol, teve que virar o jogo, e aí tomou empate, tinha que fazer o terceiro. É muito diferente. Agora não tem o gol fora. Você tem, entre aspas, o empate com você também na volta. Então, gente, sinceramente, eu acho que o São Paulo não tem o que reclamar, o São Paulino não tem o que reclamar. Quem eu acho que talvez tenha que lamentar é o Botafogo pelo primeiro tempo, pelas bolas na trave, pela imposição física. Ele sim, talvez o torcedor do Botafogo hoje fale, era para ter vencido pelo menos pelo placar mínimo. Um pouquinho de frustração eu tenho aqui, mas o torcedor de São Paulo, se tiver com esse sentimento, eu pelo menos não vou entender. Massa, o Vessone está falando das finalizações, da força da defesa do São Paulo. Verdade, mas você também tem aí um deslize na qualidade de finalização do Botafogo. Foram 22, não conseguiu botar nenhuma dentro. E você tem um primeiro tempo, onde você é tão hegemônico assim, mandatório, mas a diferença entre os times, ela existe, mas ela não é, na minha impressão, do tamanho que foi aquele primeiro tempo. São Paulo também estava abaixo e o Botafogo naquela pressão. Quando você tem um primeiro tempo assim, o treinador adversário vai dar uma arrumada no time no intervalo, né? Você tem, o Botafogo não enfiou a faca no primeiro tempo. Aí a gente tem um jogo diferente no segundo. Isso faz falta, né? Cara, acho que a manchete, se o São Paulo toma um gol ou 2, hoje seria diferente, né? São Paulo covarde perde a primeira partida da Libertadores. Mas o futebol é maravilhoso por causa disso, né? Então a estratégia acaba sendo positiva quando o adversário que joga em casa é um time melhor que o do São Paulo, se impõe, faz a coisa acontecer, a bola bate na trave, o goleiro defende aqui e ali. Mas isso a resposta está implícita na sua pergunta, né? Não dá. Bom, eu sinceramente poucas vezes vi um apavoro tão grande como eu vi do Botafogo sobre o São Paulo nesse último jogo. Eu vi o Botafogo amassando, destruindo o Flamengo no segundo tempo desse último jogo contra eles do Brasileirão, esse 4-1. Eu vi o Botafogo amassando assustadoramente o Fluminense
no jogo do Newton Santos, 1-0. Foi 1-0, não diz nem um pouco o que foi o jogo. Era para ser uns 4, 5, 6 esse jogo. O Botafogo também amassou o Fortaleza, né? Mas esse contra o São Paulo foi bem absurdo. Até porque foi uma Libertadores, né? É um campeonato de mata-mata. E eu vi São Paulinos como o Rica Perrone, entre outros, falando que ele não viu um amasso tão grande de alguém sobre o São Paulo desde 2005, naquele Liverpool e São Paulo no Mundial de Clubes. Que São Paulo também acabou ganhando e tal, mas foi uma parada surreal. Desde então ele nunca mais viu uma coisa tão surreal como essa. E o Botafogo tem plenas condições de... Caso São Paulo se abra um pouco, vai ter que se abrir um pouquinho para buscar jogo lá no Morumbis, o Botafogo tem condição de aproveitar os espaços e fazer o gol. Porque o Botafogo conseguiu criar chances, boas chances, mas em quantidade absurda, com 6, 7 zagueiros do São Paulo dentro da área o tempo todo. A gente sabe que, quem joga futebol aí, se vai jogar num campinho pequeno, fica ruim de fazer gol, fazer jogada, porque é pouco espaço para você tabelar, jogar, pensar. Você dá um drible e tem um cara no teu cangote de novo. Então, imagina uma área de defesa ali, na área do goleiro, com 5, 6 jogadores do São Paulo dentro da área. Como é que você vai fazer gol? É difícil demais, cara. Poucas chances foram criadas claras e mesmo assim acho que tinha sempre 3, 4 caras perto de você para te atrapalhar. É complicado fazer isso. Fazer uma cobrança muito grande em cima disso. Eu reclamo muito das finalizações do Botafogo, desde o Fortaleza, do Corinthians, do Flamengo, que era para ser 8 e foi 4. O Botafogo perdeu muito gols feitos, mas eram lances de cara a cara com o goleiro, lances de mano a mano, jogador desmarcado dentro da área. Não era um lance que você tinha 5, 6 zagueiros do adversário dentro da área e você fez o gol. Não, é complicado fazer gol assim, entendeu? E é isso. E o Botafogo, eu acho que tem plenas condições de ir no Morumbi e ganhar o jogo, mas tem que melhorar um pouquinho mais a finalização. Mas eu acho que vai ter menos gente para atrapalhar no jogo de volta. Do São Paulo, ao permitir que o Botafogo desfilasse no primeiro tempo da maneira como desfilou? Eu acho que tem mais mérito do Botafogo, né? Porque geralmente o Botafogo faz isso com quase todos os adversários, talvez não com tantas chances criadas, mas com o mesmo controle, o mesmo volume do que fez com o São Paulo. E é óbvio que tem uma parte de mérito do São Paulo também pela opção do Zubeldia. Não é querer ser engenheiro de obra pronta aqui, né? Porque a gente não sabia se daria certo. Até porque ele já tinha utilizado o esquema com 3 zagueiros em outros jogos. E o time reagiu bem, inclusive no final de semana contra o Cruzeiro. Mas eu acho que a característica do jogo ontem era diferente e eu me pego à postura de 2 jogadores, ao posicionamento de 2 jogadores dentro desse sistema. Ele tinha a linha de 3, normal na defesa, né? Alan Franco, Arboleda e o Sabino. Rafinha e o Wellington como alas, então para defender era uma linha de 5. À frente deles, Luiz Gustavo e Bobadilha lado a lado. Lucas e William, em tese, seriam os jogadores que auxiliariam os volantes no momento defensivo ali, voltando pelos lados. Geralmente, quando você faz um 5-4-1 é assim, né? Vai dobrar a marcação pelo lado com ala, o Lucas dobraria com o Rafinha pelo lado direito, o William dobraria com o Wellington pelo lado esquerdo. Por uma opção do Zubeldia, creio eu, porque isso não foi feito em nenhum momento do jogo ontem, esses jogadores não fizeram essa recomposição. Para ter arrancada. Provavelmente. A opção foi essa, só que não rolou, né? A questão é, o Botafogo, justamente nesse setor em que só tinha 2 jogadores, Luiz Gustavo e Bobadilha, acumulava vários jogadores, porque é onde o Luiz Henrique flutua da direita para dentro. Daqui a pouco, inclusive, o Coutinho vai mostrar esse jogo de xadrez com campinhos pra gente fazer uma análise tática, né? Só contando um pouco da história do jogo como um todo, a gente tá assistindo ao Botafogo criar muitas chances, chances claríssimas, mas sem exigir muito do Rafael, por incrível que pareça, né? Agora, o volume de jogo insano, né, cara? Uma intensidade... tava na cara que, assim, uma hora vai cansar. Ninguém consegue jogar nessa intensidade o tempo todo. O Rafael não trabalhou, não foi porque a chance não foi clara. A chance é claríssima. É porque os jogadores do Botafogo tentaram tirar um pouco demais, né? Foram várias bolas raspando, né? Então, eu até brigo demais com essa estatística que eu odeio, né? Tiros no alvo, né? Eu também não gosto. Eu odeio isso aí porque é uma mentira, né? Como se o tiro ao alvo, a bola fraquinha como essa do Luiz Gustavo, fosse uma chance maior do que a bola do Almada que passa a 2 centímetros. Essa aqui do Caleri, por exemplo, não é no alvo, mas talvez seja a chance mais clara de todo o jogo. Então, o negócio do alvo eu odeio. Então, me entregue uma estatística melhor do que finalização e finalização no alvo, que a gente muda no dia seguinte.
que por enquanto é aquela que a gente vê o jogo, tem, essa é a melhor estatística de gol. pô. Vê o jogo. É a situação clara de gol. Ok, que também é subjetivo, né? E nesse lance, pra você, é uma situação clara de gol? Claríssima. Foram 11... Matheus Martins. 11 finalizações do Botafogo no primeiro tempo, 11 no segundo. No alvo, no segundo tempo, 5. No alvo, no primeiro, 1. Então, qual foi o mais perigoso? O primeiro tempo, claro. Primeiro tempo, 11 finalizações. Aí, ó, tá aí o número. E no segundo, o São Paulo dá uma boa equilibrada no jogo. Ainda que nas finalizações o Botafogo esteja bem à frente. Sim, mas não foi tão perigoso, né? Perfeito. Tanto que aquela do Caleri não conta como finalização certa. E é a chance mais clara de todo o jogo. Eu acho que é um período, né, Rizek? Também não é o segundo tempo inteiro. Não, né? é um período. E no total, a gente viu o Botafogo finalizar 22 vezes, quase 4 vezes mais que o São Paulo. Também acho, não é o segundo tempo inteiro, é um período. Eu acho que o Botafogo, além da melhora do São Paulo, claro, como você vai explicar daqui a pouco, a disposição tática e tudo mais, eu acho que o Botafogo não conseguiu manter aquela toada. Ninguém consegue jogar 90 minutos naquele ritmo. O Botafogo teve uma hora que, cara, teve que naturalmente dar uma recuada. Assim, opa, não aguento mais jogar nesse ritmo o tempo todo. E eu acho que teve ali uma substituição que não deu certo, né? Que depois vai ter a correção. E foi a entrada do Tiquinho no lugar do Luiz Henrique, Peraí, né? você acha que isso aí... Não, já te debate isso Não, deu aí. errado. É que assim, eu não acho até que... Puxa, foi uma péssima ideia. Vem o Tiquinho e faz o gol de cabeça. Faz parte. Até porque ele já fez isso e deu muito certo em outros jogos. Mas você não acha que o Tiquinho protagonizou bons momentos no segundo tempo? Eu acho que o Botafogo perdeu o meio-campo nesse momento que o Tiquinho estava em campo ali, né? Depois tem até uma correção quando você vai ter de novo o Botafogo no formato mais no formato inicial. Então, quer dizer, a sua questão não é a individualmente o Tiquinho. Não. Que isso causou um time... Taticamente. Porque individualmente, eu acho que o Tiquinho foi bem importante para no fim do jogo o Botafogo voltar a ficar focado, centrado. Opa, peraí, estamos jogando em casa, distribuir as bolas. Não é o jogador em si. Entendi. E eu também não vou nem entrar no... Puxa, não podia ter tirado o Luiz Henrique. Sério, eu não tô lá, eu não tenho mapa de... os dados físicos dele. Eu não Contra o tenho Fortaleza foi assim. assim, o time do Botafogo... Eu não sei se ele cansa, Rizek. Eu acho que estrategicamente, se o resultado não veio no segundo tempo, ele dá uma chamadinha no adversário também. Porque ele passa a usar o jogo mais de espaço. Ele passa a desloca o Igor Jesus para a bola longa, traz o Tiquinho um pouquinho mais para o toque curto do meio-campo, movimenta o time de outra forma. Tem questões estratégicas. Claro que tem a física, mas acho que tem questões estratégicas aí também. Por exemplo, eu não aceito vocês me falarem que era uma estratégia do São Paulo no primeiro tempo. São Paulo, o Chavão soube sofrer, tem que combinar com a trave, né? Não, claro que não. Não, foi um amasso do Botafogo que por acaso a bola não entrou. Aliás, deu errado o São Paulo. Deu errado. Para usar uma... Só que deu certo. Para usar uma frase do nosso amigo Lédio Carmona, isso é insuportável, né? Essa expressão saber sofrer, cara, é o quê? Você tomar pressão e não levar gol? Você calculou aquilo ali? Sim. Calculei que o cara vai estar errado. Eu até entendo que você possa permitir que o adversário fique com a bola, mas você não permita que ele te machuque tanto. No caso, o Botafogo chegou na cara do gol muitas vezes e foi por um acaso. Se o adversário finaliza 11 vezes em 47 minutos, você não uma delas na trave, cara a cara. Você sofreu errado. O Coutinho falou um negócio no início ali. Eu queria só pegar esse gancho que é a história do... O Botafogo faz isso com todo mundo, no Engenhão, né? No Nilton Santos. E é incrível, né? Porque o que o Botafogo gastou nessa janela, gastou acho 60 milhões, um dinheiro assim absurdo. E quando você faz um gasto desses... se fosse de cabeça, entrava, hein? Se fosse de cabeça, entrava, mas não, com o pé não entrou. Quando você faz um gasto desse... Você tem que encaixar esses caras. É difícil encaixar no meio do campeonato, né? Não teve tanto tempo de treino. Quer um parênteses? Afora, Júnior Santos e Eduardo só isso. Aí, os caras que entraram, né? O Vitinho tem que ser pensar em você que é fominha, dele. Você teria tocado pro Savarino essa bola? Você que é fominha, você teria tocado pro Savarino essa bola? O Savarino ficou louco ali no centro da área. Não, né? Eu acho que não, viu? É que você começou bem a frase. Você que é fominha. Só um pouco. Né? Então, assim, Vitinho encaixou ali. O Alexandre encaixa do outro lado. O Telles tranquilamente do outro lado. O Almada demorou um pouquinho. Mas
que já está jogando, é uma... Ontem foi o 9º jogo só dele. É uma grandeza. E principalmente, para mim, a maior surpresa de todos, porque o Almada a gente acompanha em base, coisa e tal, baita jogador, coisa e tal. O Igor, cara. Absurdo, né? Cara, esse bicho é um animal, né? Que contratação do Botafogo. Que contratação. Esse cara segura a bola, participa do jogo, ninguém consegue tirar a bola desse cara. Eu concordo, é que assim, tá muito bem. E fez os gols decisivos em vários jogos, né? Tanto que ontem, no que é melhor, foi votado unanimemente em detrimento do Caleri. Fiquei até surpreso, o Igor Jesus. O momento dele é melhor mesmo. Claro. É melhor. Mas é que o Almada, cara, tem só 9 jogos. Você pegar o rendimento dele dos últimos 3, 4 jogos, já é um dos melhores rendimentos do futebol brasileiro. Ele tá sobrando. Sem exagero. Ele é um absurdo. Sem exagero. Ele tá jogando muita bola. É um jogador que, ele, durante alguns anos, foi visto dentro da Argentina como um potencial titular da seleção argentina. Rodrigo, quem é o melhor jogador do Botafogo hoje? Melhor jogador? Um só. Melhor jogador do Botafogo hoje. Quem é o melhor jogador? Botafogo hoje? Cara, é difícil essa pergunta. Luiz Henrique. Lino, quem? Luiz Henrique. Almada. Almada. Luiz Henrique. Luiz Henrique, Almada. E eu Luiz Henrique. E eu tenho dúvida. Então, assim, quando você tem dúvida para eleger o melhor jogador de um time, é porque o time tá bem, né? O tá todo, azeitado. Né? Tem um coletivo que está favorecendo o individual. Verdade. Vamos ao jogo de xadrez. A gente pediu para o Coutinho explicar essas mudanças táticas, as escalações iniciais, as alterações que aconteceram durante os 90 minutos. E Lino e Serginho e eu, evidentemente, podemos comentar à vontade. Então, começando com as escalações iniciais, Coutinho, vamos à sua leitura desse duelo entre os treinadores ontem no Newton Santos. Vamos lá. Primeiro, falando do Botafogo ali, né? Gente, esse é o ponto de partida, tá? Quando a gente olha, por exemplo, o Botafogo com a bola, a gente vai ver o Gregori fazendo uma saída de 3 com os zagueiros, os laterais bem projetados, porque Luiz Henrique e Almada vão circular para dentro e aí vai entrar aquele problema que eu tinha citado do meio muito preenchido contra um São Paulo que não preencheu esse setor. O Botafogo tinha Luiz Henrique saindo da direita para dentro, Almada da esquerda para dentro, Marlon Freitas se projetando como segundo homem de meio campo, Savarino voltando do ataque para ser mais um jogador ali, muitas vezes 4, 5 jogadores contra 2 do São Paulo, e aí a troca de passes entrava tranquilamente, fora os laterais, né, por fora o tempo inteiro com muita agressividade. Então esse foi o Botafogo inicial, que é o que vem jogando. O São Paulo, né, Lucas Moura e o William Gomes um pouquinho mais projetados. Geralmente isso é normal quando o time tem a bola, né? Os alas vão subir e esses 2 jogadores ali mais próximos do centroavante vão tentar trabalhar nas costas dos volantes adversários. Mas quando o time é atacado, o normal é eles voltarem pelos lados para dobrar a marcação com os alas e se colocarem na mesma linha dos volantes. É para preencher o setor de meio campo. Foi algo que não aconteceu, ou pelo menos deveria ter acontecido ontem no São Paulo no primeiro tempo. Então, essa é a disposição inicial das equipes. Vamos aos times depois do intervalo. Aí, na minha leitura, o São Paulo já volta com o Rafinha projetado. O Rafinha não volta como ala. Ele volta como ponta direita. Exatamente. O Alan Franco volta como lateral e o Rafinha como ala. Isso dura em volta de 10 minutos ali, com o William Gomes mais fixo pelo outro lado. Para quê? Para ter justamente aquilo que eu tinha citado, o meio mais preenchido. Quando eu falo meio mais preenchido, é a linha de meio campo, no momento defensivo. Rafinha voltando pelo lado direito para marcar, o William Gomes voltando pelo lado esquerdo para marcar, alinhados a Luiz Gustavo e Bobadilho, e o Botafogo prosseguiu com a mesma formação no início do segundo tempo. E o Lucas Moura mais solto. Lucas Moura mais solto, né? Como um meia central, como ele jogou ano passado na Copa do Brasil, né? Próximo do Caleri. Tá. Aí vem a outra parte. Aí vem as mexidas a hora que o São Paulo melhora no jogo. Entra o Wellington Rato na ponta direita. O Tiquinho e o Marçal entram no Botafogo, o Savarino vai para a ponta direita. Isso aí. E no São Paulo entram Ferrarese, Luciano e Michel Araújo. Talvez o que tenha causado a sensação no Serginho da perda de meio campo ou de um time menos efetivo com a bola seja o fato do Tiquinho e do Igor Jesus, mesmo eles sendo jogadores que saem da área, não terem a mesma mobilidade do Savarino ao fazer isso. O Savarino consegue circular por uma área maior do campo. O Tiquinho vem mais por dentro, às vezes ele tira espaço dessa movimentação. Agora, vocês acham que as mudanças no Botafogo, essas que foram feitas aos 22, deu tempo de, em 11 minutos, o que não estava bom, melhorar isso com a entrada do Matheus Martins e do Tietê no Botafogo, recompondo o meio? Eu acho que é mais mérito do São Paulo nesse caso do que demérito do Botafogo. Porque se a gente puder voltar ao campinho, esse último que a gente mostrou, porque a gente vai olhar para aquele São Paulo ali e a gente vai ver todos os jogadores com um hábito maior às funções que eles fizeram. O Ferrarese é zagueiro, mas ele jogou várias vezes de lateral direito. E bem, inclusive. Isso. O Wellington Rato joga naquele setor ali. É a posição dele. Michel Araújo joga naquele setor ali. Luciano pode igual. jogar. Luciano também.
e eram jogadores mais frescos no jogo. Pode ter coincidido com essa queda física do Botafogo, então acho que é muito mais mérito do São Paulo do que do mérito do Botafogo. Coutinho, E aí, ó, termina assim, 33 do segundo tempo, entra o Matheus Martins e Tietchan no Botafogo, o Tiquinho passa a ser a única referência de centroavante. Aí. E o Matheus Ponte vai entrar no finalzinho. Perfeito. Né? Por cansaço do Vitinho, né? Porque fez uma ótima partida o Vitinho também, né? Até quando o fôlego Acho que foi o melhor dado. em campo, inclusive. Pode ser. O Vitinho? Jogou muito, muito. Assim, eu queria só tentar defender um pouco o Zubeldia, que está sendo atacado pela torcida. No Zubeldia... Por ontem? Pelo primeiro tempo. A torcida ficou possessa com o Zubeldia por ter escalado linha de 3, não, e não sei o quê, porque no segundo não tem linha de 3, né? No segundo ele faz uma linha de 4. Eu acho que o que o Zubeldia deve ter pensado? Ele deve ter analisado o Botafogo. O Botafogo faz muito gol em bola invertida, pegando o jogador lateral mais baixo. Eu acho que ele tentou tirar o Rafinha da área, e para isso ele faz a linha de 3, ele tem estatura, né? Porque quantos gols a gente viu do cabeçado do Luiz Henrique, por exemplo? Não estou nem falando do Igor, estou falando de gente que chega exatamente em cima do lateral, né? Então, ele tirou isso, quer dizer, colocou 3 torres gêmeas, não são gêmeas, né? Trigêmeas. Né? 3 torres trigêmeas ali na área para tirar a bola alta. Não tirou o Rafinha por 2 razões, eu acho. A primeira, que o Igor não está pronto. O Igor está voltando de lesão, não tem muitos minutos ainda. E a segunda, porque é o Rafinha, né? Rafinha é dono, né? É dono de grupo, né? Então, patrão, né? Patrão, né? Mas o Rafinha foi mal. Fez um jogo muito ruim ontem, né? Porque não é a dele. Ele posicionado como um lateral, às vezes um terceiro zagueiro, sem muita bola alta, vai muito bem. E tem o efeito tapetinho também, né? O ritmo de jogo do Botafogo é difícil de alcançar. O Botafogo é muito adaptado àquele piso veloz. Cara, eu acho que para avaliar o trabalho do Zubeldia, quando você compara com o Botafogo, antes de mais nada, tem que chegar à conclusão óbvia de que o Botafogo tem muito mais material humano. Muito mais. Risa, e outra, Lucas, que a referência técnica do São Paulo, o Lucas está mal. Tecnicamente, ele não está conseguindo executar. Então, assim, quando você planeja um time para ter 2 caras que vão arrancar, o William e o Lucas, para servir o Caleri, e o William, acho que nem foi mal, não foi essa a questão. Dentro daquilo que ele podia fazer, moleque, coisa então, tá ok. 18 anos. Mas o Lucas não conseguiu jogar, né? Então, aliás, não vem conseguindo jogar. Ele está na seleção. E talvez a seleção também tenha tirado dele a oportunidade de dar uma descansada, né, Mas cara? claramente o Dorival convocou o Lucas por aquilo que o Lucas fez com ele ano passado. Isso aí. Memória afetiva. Esse ano o Lucas tem 3 gols e 2 assistências no campeonato. Muitos altos e baixos. É pouco. Eu queria mostrar, assim, acho que é inegável. O Botafogo tem muito mais material humano que o São Paulo. E eu sou fã do trabalho do Zubeldia, porque acho que com bem menos material que o Botafogo, por exemplo, ele é inquieto, ele muda, ele... Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo o debate do empate entre Botafogo e São Paulo. Bom, discordando um pouco aqui do pessoal só um pouco, quando eles falam que não entendem muito o motivo das críticas ao Zubeldia, a todo São Paulo, sobre ele, né? Cara, eu vi alguns São Paulinos na internet falando do jogo e eles falaram, nossa, o São Paulo segurou o Botafogo e tal, mas muitos criticaram a postura de time pequeno. Parecia a Ferroviária, a Botafogo de Ribeirão Preto, a Napolina contra o Botafogo, e não São Paulo, entendeu? Parecia uma Madureira pegando o Flamengo no Carioca. E não é isso. O Botafogo é superior ao São Paulo? Mas não era um time pequenininho, minúsculo, com um time gigantesco. Eram 2 times grandes. Então tem que se impor também um pouquinho, tem que ter uma postura. Foi uma postura de time minúsculo, CSLC, entendeu? Eu acho que o São Paulo... ele demonstrou muito que ele está se cagando de medo do Botafogo, se apequenou demais. Eu acho que uma coisa é o retrancado, outra coisa é você ficar totalmente acuado. Você tem que, como o Jair Ventura jogava, por exemplo, no Botafogo, se fechava e saía para as tocadas para fazer um gol de contra-ataque. Agora o São Paulo, no primeiro tempo, jogou bola fechada, não jogou bola e só foi arrumar um lance de perigo no primeiro tempo aos 40 e poucos segundos do primeiro tempo. Acho que uma cabeçada, acho que sem perigo nenhum. O São Paulo não é que ele ficou atrás para sair para o ataque. Ele não quis sair, ele não saiu. É uma postura de time minúsculo, né? Eu acho que o São Paulo tem motivo para ficar revoltado, porque ele vê o time não jogar bola. Eu vou trazer aqui no próximo vídeo o Rico Perrone.
Ele foi ao estádio e ele voltou revoltado, coberto de razão. Uma coisa é você jogar retrancado, outra coisa é você não querer jogar bola. Você mostrar para o mundo que você está cagando de medo do Botafogo. Todo borrado. Aí você se apequenar muito, né? O Corinthians, o São Paulo, que é um time gigante, o Botafogo tem times horrorosos, medonhos, e ele jogava retrancado no contra-ataque. Ele não ficava o jogo inteiro atrás, abdicando do jogo da bola. Não, eu não quero atacar. Eu vou só ficar aqui pra não levar gol. Não, pô. Ele ficava atrás pra saber que era inferior, mas saía no contra-ataque. O São Paulo não fez isso. Pô, se o Botafogo era fazer isso, era ridículo, imagina o São Paulo, né? Eu tenho certeza que na volta o São Paulo não vai fazer isso. O São Paulo não vai ficar ali fechadinho atrás o jogo todo em casa com o Morumbi lotado. Não vai fazer isso. Eu acho que o Botafogo vai ter chance de gol. Eu respondi alguns comentários que os caras falando que, perdeu muito gol, sei que lá. Só que se reparar nos momentos, cara, não tem chance de gol do Botafogo no mano a mano. Não tem chance do Botafogo estar com superioridade numérica na zaga do São Paulo. Não tem, é sempre 3, 4, 5 do São Paulo dentro da área. Não é na defesa, é dentro da área do Rafael. É complicado você fazer um gol assim. O Savarino, o Igor Jesus e tal, sempre erraram os gols nesse jogo aí contra o São Paulo, porque queriam tirar demais do zagueiro e do goleiro. E aí você vai acabar tirando do gol também. Você, tirando aquele nosso do Luiz Henrique, que ele teve o passe do Vitinho, chegou na cara do goleiro e estou pra cima, de resto foram bolas tumultuadas, com a visão encoberta, que a gente tinha que cortar e tirar muito do goleiro e do zagueiro, aí tiravam do gol. Aí eu não tenho muito como criticar, sabe? É uma questão de o São Paulo abdicar de jogar para não levar gol. Beleza, não levaram gol, mas eu acho que não vão conseguir fazer isso durante todo o confronto. Na volta eles terão que se expor um pouco mais e não vai ter jeito. Sinceramente, eu acho que o São Paulo ele vai ter que dar esse espaço no Botafogo e vai ser letal, a não ser que o São Paulo mostre para o mundo que ele realmente se apequenou diante do Botafogo. Ele não quer jogar porque ele está se cagando e ele vai ficar o segundo jogo também inteiro dentro da zaga. Aí, no Morumbi, eu acho que, sinceramente, é arriscado o São Paulo levar uma sonora vaia no intervalo. Eu acho que corre esse grande risco. E aí ele mostra para o mundo que o Botafogo, além de ser gigante, o São Paulo de hoje... O São Paulo segue sendo gigante, tá? Mas o São Paulo de hoje é um time pequeno. É um time com postura e mentalidade de time pequeno. Ele tem medo de jogar bola. Então eu acho que o Botafogo tem plenas condições de se classificar. Lembrando que o Morumbi é um estádio imponente, mas não é nenhum Boca Juniors, nenhum La Bombonera, que a gente vai chegar lá e vai perder. Porque o Galo, que é fraco, foi lá e ganhou do São Paulo na Copa do Brasil lá dentro e administrou o jogo, foi 0-0 lá em Minas. O São Paulo não é nenhum bicho-papão. Acho que se a gente conseguir ali jogar de igual para igual, eles começarem a sair um pouquinho, se não tiver 10 atrás, tiver 5 atrás, a gente vai ganhar o jogo. Eu sou o Rafael, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos, todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Fico por aqui, peço que vocês curtam o mesmo vídeo, compartilhem mesmo para ajudar aqui o canal, nesse momento aí de dificuldade. E é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu!